E hoje Cristo pergunta também para mim, para você: quem sou eu para você? O que eu significo na tua vida? Que lugar que eu ocupo na tua vida? Estou no centro? Estou em primeiro lugar? Ou estou na periferia? Estou lá no quintal? É uma pergunta fundamental, irmãos, porque vocês viram que ele perguntou primeiro: quem o povo diz que eu sou? O Filho do Homem, ele. Era um título que Jesus gostava muito, Filho do Homem, que significa homem. Ele é o Verbo, Filho de Deus, que se fez homem e que apareceu aos homens com aparência humana, com um rosto humano, com uma voz humana, com tudo humano, né? Mas era o Filho de Deus. Pois bem, as pessoas respondem, né? Cristo fez essa enquete, essa pesquisa, né? E as pessoas mostraram ter um conhecimento superficial de Cristo, incompleto, sempre comparando Jesus com alguém do passado. João Batista, que morreu, Elias, o grande profeta, que também morreu, Jeremias, profeta que sofreu muito, muito parecido com Cristo, mas alguém do passado. E Cristo pergunta: e para vocês? Depois de tudo que vocês conviveram comigo, que vocês me ouviram, viram os milagres que eu fiz, quem sou eu para você? Uma perguntinha boa. E Pedro, que sempre se destaca como líder do grupo dos 12, né? Pedro, depois de Jesus, é o nome mais citado nos evangelhos, né? Simão Pedro responde. O nome dele era Simão, o nome judaico dele. Jesus aqui vai dar um novo nome para Pedro. Quando na Bíblia Deus muda o nome de uma pessoa, Ele está mudando o destino da pessoa. Ele está dando uma nova função, uma nova missão para aquela pessoa. É o que Ele vai fazer com Pedro, com Simão, né? Pedro, em nome dos 12, responde: Tu és o Messias. Messias é o Cristo, é o ungido, né? O enviado de Deus para salvar os homens. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz para Pedro: Feliz és tu, porque não foi, aqui fala, não foi um ser humano, a expressão, não foi o sangue e a carne que te revelaram isso. O sangue e a carne é a pessoa humana na sua fragilidade, na sua limitação, na sua mortalidade. Jesus está dizendo: Pedro, você está respondendo isso não porque você é muito esperto, muito inteligente e muito capaz, mas porque o meu Pai do céu te revelou isso. A fé, irmãos, é um dom de Deus. Conhecer quem é Jesus em profundidade é um dom de Deus. A fé é uma virtude teologal que vem do céu. Você é feliz porque o meu Pai te revelou isso. O que ninguém viu, você viu. E essa resposta, irmãos, é a resposta da igreja ao longo dos séculos. Nós cristãos, se somos cristãos, reconhecemos em Cristo o Messias e o Filho do Deus vivo. É uma profissão de fé que resume quem é Cristo. O Salvador, aquele que deu a vida por nós, o Filho de Deus, aquele que veio revelar quem é Deus. Ninguém viu a Deus, diz São João, mas aquele que estava voltado para o seio do Pai, este o deu a conhecer. Nós só podemos conhecer quem é Deus através de Jesus Cristo. Irmãos, e Cristo, no Salmo nós cantamos: Ó Senhor, vossa bondade é para sempre.
Esse é Deus, aquele cujo amor, cuja bondade, cuja misericórdia é eterna, é para sempre. Completai em mim a obra começada. Deus começou na vida de cada um de nós uma obra. Aliás, aqui Pedro revela quem é Jesus, pela luz que ele recebeu do Pai. Agora Jesus vai revelar para Simão quem é ele. E vai dizer: por isso eu te digo que tu és Pedro. Pedro é em grego, Petros, mas Jesus deve ter falado em aramaico, que era a língua que eles falavam. E a palavra é Cefas, ou Kefa, que quer dizer rocha, pedra, algo sólido. Tu és pedra, tu és Cefas, e sobre esta Cefas, essa pedra, eu edificarei a minha igreja. A igreja é de Cristo, não é do Papa, não é do bispo, não é do padre, não é do diácono, não é de ninguém. A igreja é de Cristo. O Papa, o bispo, os padres, os leigos são membros dessa igreja. Cristo é a cabeça, nós somos os membros, o corpo de Cristo. A igreja é de Cristo. Minha igreja, igreja é uma palavra que significa assembleia, convocação. A igreja, antes de ser um edifício, né? Uma construção, é uma assembleia, é um povo, é uma comunidade convocada por Deus, resgatada por Deus, que acredita que Jesus, acredita porque experimenta, porque o Pai deu essa graça, esse dom, não é por mérito. Domingo que vem, ou sábado à noite que vem, vocês vão ver nas leituras a debilidade de Pedro, que hoje foi dito feliz, né? Bem-aventurado, e domingo que vem vocês vão ver como é que Jesus vai chamar o Pedro. E o Pedro somos nós, irmãos, que passamos de bem-aventurados para Satanás com facilidade imensa. Quando nos escandalizamos da cruz, do sofrimento e queremos corrigir a Deus. Tá bom, mas isso a semana que vem. Hoje ficamos aqui no grande, não é elogio, mas Cristo instituindo. Eu te digo que tu és Pedro, Cefas, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Sobre essa fé, sobre essa experiência, eu construirei a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Que promessa maravilhosa Cristo faz para a igreja. Poder do inferno, as forças do mal não conseguirão vencer a igreja. E olha, irmãos, essas forças do mal estão aí. Não sei se vocês têm acompanhado as notícias, porque isso não é muito divulgado, mas anteontem, na Nicarágua, o Noriega lá, o ditador, ele declarou a Companhia de Jesus, os jesuítas, ilegais, instituição ilegal. Acabou. E confiscou todos os seus bens. Igrejas, seminários, casa paroquial, tudo. Acabou. Porque diz que, e uma semana antes, fecharam a universidade. Essas universidades da América Latina, algumas são seculares. Algumas têm 400 anos, que educaram gerações e gerações da educação mais boa e mais completa. Só que, é lógico, onde tem educação verdadeira, não tem lugar para os regimes ditatoriais, e para a opressão, e para a injustiça, e para a mentira, que é tudo baseado na mentira, e no roubo. Mentira e roubo são as duas características desses regimes. Pois bem, então, irmãos, as portas do inferno, Cristo está dizendo, não prevalecerão. Aliás, a Companhia de Jesus já foi extinta uma vez na história,
e depois voltou, porque era de Deus e gerou tantos santos. O Brasil foi evangelizado pelos jesuítas. José de Anchieta, Manuel da Nóbrega, quantos santos a Companhia de Jesus deu para a igreja. Quantos, irmãos? Centenas. Tá bom, então rezemos pela igreja da Nicarágua, que deve estar sofrendo muito com tudo isso. E rezemos e peçamos a Deus que nos livre desse mal, né? Que não está longe.